Olá! Antes da gente começar nossa análise hoje, um aviso rapidinho. Essa discussão aqui é narrada por inteligência artificial, tá? Então, por isso, pode ser que rolem umas variações na pronúncia. Talvez uma palavra ou outra que soe, assim, um pouquinho diferente. Mas podem ficar tranquilos, todo o conteúdo é baseado num material teórico bem detalhado, revisado, que a gente recebeu para essa análise. E aproveitando o momento, se você curte o nosso trabalho aqui no canal Resumedic, a gente pede para você seguir o canal, comentar, compartilhar esse material com quem pode se beneficiar dele. E ó, muito importante, ativa o sininho. Assim você recebe as notificações sempre que a gente lançar coisa nova. Isso ajuda demais a gente a crescer, sabe? E levar informação de qualidade para mais gente. E tem um detalhe, se você não interage muito, mesmo inscrito, a plataforma pode acabar parando de te mostrar os vídeos novos. Então sua interação vale ouro. Agora sim, vamos lá. Produtos agrícolas. Estão em todo lugar, né? Essenciais para a nossa comida, mas olha, alguns têm riscos bem sérios se a gente não manusear direito. Hoje, a gente vai mergulhar fundo num material que detalha as intoxicações por várias classes desses químicos. A gente tem aqui fontes sobre carbamatos, organoclorados, piretrinas e piretroides, e um herbicida específico, o paraquat, e também os rodenticidas. A missão aqui é destrinchar o que faz cada um ser tóxico, como é que o corpo reage e quais são os caminhos para diagnóstico e tratamento. Especialmente para quem está usando isso para estudar, né? Cada detalhe conta. Vamos lá. Analisar os mecanismos de ação. Como eles entram no corpo, como se espalham, os quadros clínicos que podem aparecer, claro, e as estratégias para lidar com cada grupo. Entender essas nuances é, assim, fundamental, ainda mais considerando que o material é base de estudo, né? Então vamos começar pelos carbamatos. O que eles são, basicamente? Derivados do ácido carbâmico, certo? E usados como inseticidas, herbicidas, fungicidas. É uma variedade grande de usos, desde o campo até, tipo, dentro de casa. Correto. O ponto central do mecanismo deles é a união reversível com a enzima acetilcolinesterase. Isso é bem importante, porque embora a absorção e o metabolismo lembrem outra classe, os organofosforados, que a fonte também cita, os carbamatos têm um processamento, um metabolismo e uma eliminação mais rápidos. Mais rápidos. Então, isso quer dizer que são menos perigosos? Essa reversibilidade toda faz tanta diferença assim? Olha, em geral, sim. A duração da ação é mais curta e a toxicidade tende a ser menor se a gente comparar com os organofosforados. E tem outro ponto. Eles atravessam mal a barreira hematoencefálica, sabe? Aquela proteção do cérebro. Isso acaba limitando alguns efeitos no sistema nervoso central, embora, claro, ainda possam causar manifestações neurológicas importantes. O quadro clínico é descrito como parecido com o dos organofosforados, mas geralmente é de menor intensidade. A metabolização acontece no fígado. E o manejo? Diagnóstico, tratamento, segue a mesma linha dos organofosforados, mesmo com essas diferenças? Sim, as diretrizes gerais são as mesmas. A fonte até enfatiza que os episódios costumam ser mais leves justamente por causa dessa ligação reversível com a enzima. O foco do tratamento fica nas medidas de descontaminação, para evitar que mais produto seja absorvido, e na observação cuidadosa do paciente, né? Entendi. Agora, pulando para outra classe, organoclorados. Quimicamente, são hidrocarbonetos com muito cloro. E um ponto interessante é que, apesar de serem super persistentes no ambiente, a maioria hoje já está proibida, né? Sim, e a toxicidade deles é bem marcante. Eles mexem no transporte de sódio e potássio através das membranas das fibras nervosas, tanto as sensitivas quanto as motoras. Ou seja, são, na essência, neurotóxicos. E uma característica química-chave são lipossolúveis. Lipossolúveis adoram gordura. Imagino que isso mude tudo, né? Como entram, para onde vão no corpo, comparado com coisas que dissolvem em água. Com certeza. A absorção pode ser por inalação, ingestão ou até pela pele. Tanto no contato direto ali na hora de preparar ou aplicar, quanto indireto, tipo por água e alimentos contaminados.
E por serem lipossolúveis, eles se distribuem amplamente pelo organismo e têm uma afinidade enorme pelo tecido gorduroso. Eles se acumulam ali. Se acumulam, devem sair devagar também. Como é que o corpo se livra deles? São metabolizados no fígado, sim, mas a excreção, que é principalmente pelos rins, pode demorar muito tempo. Esse acúmulo na gordura funciona como um reservatório, sabe? Vai liberando o composto de volta para a circulação devagarinho, de forma crônica. Por isso a preocupação com exposição prolongada mesmo em níveis baixos. Ok. Sendo neurotóxicos e acumulativos, os sintomas devem refletir isso. O foco é mesmo o sistema nervoso central, SNC? Principalmente, o quadro inclui náuseas, vômitos no início, mas logo pode vir agitação psicomotora, confusão mental, a pessoa fica mais sonolenta, deprimida, cefaleia, que é dor de cabeça forte, tremor, vertigem. Sensações estranhas também são comuns, tipo hiperestesias, que é sentir demais, ou parestesias, formigamentos, principalmente no rosto e nas pontas dos dedos, mãos, pés. E o mais grave, convulsões. Podem ser tônicas ou aquelas tônico-clônicas generalizadas. Casos graves podem ir para insuficiência respiratória aguda e até morte. E atenção, a fonte diz que os sintomas podem começar muito rápido, às vezes só 15 minutos depois da intoxicação. Além dessa parte neurológica toda, o material fala de outros problemas sistêmicos. Parece que o estrago vai além do cérebro. Exato. A toxicidade é mais ampla. Alguns compostos específicos, tipo aldrin, dieldrin, endrin, podem causar neuropatias periféricas, lesão nos nervos fora do cérebro e medula. O hexaclorobenzeno pode dar hiperpigmentação na pele, manchas escuras, e tem estudos em animais que levantam preocupação com câncer a longo prazo para o aldrin e dieldrin. O coração também pode sofrer. Aumenta a excitabilidade do músculo cardíaco, podendo causar arritmias ventriculares, que são perigosas, e a lista de problemas graves continua. Aplasia medular, que é falência da medula óssea, choque circulatório, insuficiência renal. As causas de morte mais comuns acabam sendo essa deterioração neurológica, a falha respiratória ou uma arritmia cardíaca fatal. É um quadro bem pesado mesmo. Como é que se confirma o diagnóstico, com tantos sintomas possíveis? A base é sempre uma boa história clínica. Investigar bem a exposição, sabe? Que produto foi, como foi o contato, quanto tempo. O quadro clínico e o exame físico têm que bater com a suspeita. Para confirmar, existem exames específicos que medem o composto no sangue ou até no tecido adiposo, o que reflete aquele acúmulo que a gente falou. Outros exames gerais podem dar pistas. Às vezes dá para ver o produto no raio-x, se a pessoa engoliu muito. Pode ter aumento de glicose no sangue, alteração nas enzimas do fígado, sinais de lesão muscular, a rabdomiólise. E um detalhe sensorial curioso que a fonte cita. Alguns desses produtos podem deixar um cheiro característico de ovo podre na pessoa. E o tratamento? Para um cenário tão grave e sem reversão fácil. Tem algo específico? Antídoto? O manejo inicial é o protocolo de emergência, o ABC. Vias aéreas livres, airway, boa respiração, breathing, circulação estável, circulation. Corrigir os distúrbios de eletrólitos e ácido básicos é chave, o controle do meio interno. Tirar a pessoa da exposição é o óbvio, o primeiro passo. E as medidas de descontaminação são cruciais para diminuir a absorção. Na pele, tirar toda a roupa e lavar muito, muito mesmo com água e sabão. No estômago, se a ingestão foi recente, lavagem gástrica e carvão ativado podem ser indicados. Para convulsões, se usa benzodiazepínicos. Catárticos também podem ajudar a eliminar mais rápido pelo intestino. Mas o ponto crítico aqui, e a fonte deixa isso bem claro, não existe antídoto específico para os organoclorados. O tratamento é de suporte e controle dos sintomas. Entendido. Sem antídoto, a descontaminação e o suporte ficam ainda mais importantes. Seguindo, temos as piretrinas e piretroides. Piretrina vem do crisântemo, né? Natural. E os piretroides são as versões sintéticas,
que imagino serem as mais usadas hoje em dia. Exatamente. As piretrinas naturais são ésteres da flor. Os piretróides sintéticos são mais estáveis, mais comuns, principalmente em inseticidas de uso doméstico. O mecanismo deles também afeta os canais de sódio nos neurônios, mas eles prolongam a abertura desses canais. De forma geral, são considerados pesticidas de baixa toxicidade aguda para gente, para mamíferos. Eles se decompõem relativamente rápido e não costumam acumular no corpo como os organoclorados. Ah, então são aqueles que a gente usa em casa contra mosquito, essas coisas? Isso explicaria a baixa toxicidade ser uma característica boa. Exatamente. O uso principal é como inseticida doméstico. E como o corpo lida com eles? Absorção, metabolismo... É mais tranquilo que os organoclorados, né? Sim, geralmente é. A absorção principal é pela boca ou respiração. O metabolismo é considerado rápido. A principal forma de detoxificar é por hidrólise, que é a quebra pela água, e os produtos resultantes são eliminados rapidinho pela urina. Essa rapidez ajuda a não acumular. Mas mesmo sendo de baixa toxicidade aguda, pode rolar intoxicação. Quais seriam as manifestações clínicas nesse caso? Pode ter reação na pele, tipo dermatite, ou uma sensação de queimação, formigamento, principalmente no rosto. Sintomas respiratórios podem ser rinite, tosse e, casos mais sérios, até broncoespasmo. Pode dar salivação excessiva, a cialorreia. No sistema gastrointestinal, náusea, vômito, diarreia são possíveis. Efeitos no sistema nervoso central, embora menos comuns que com outras classes, podem incluir tontura, dor de cabeça, tremores, falta de coordenação, que é a ataxia, irritabilidade. Em casos mais graves, podem surgir movimentos involuntários como a corioatetose e parestesias, que são aqueles formigamentos sentidos mais nos braços e pernas. Corioatetose. Esse termo apareceu. Dá para explicar um pouquinho melhor que tipo de movimento é esse? Claro, é uma síndrome neurológica que mistura dois tipos de movimentos que a pessoa não controla. A coreia são movimentos rápidos, meio bruscos, irregulares, que parecem dançar pelo corpo sem um propósito, afetando mais rosto e partes distais dos membros. Já a tetose são movimentos mais lentos, contínuos, de torção, contorção, geralmente mais visíveis nas partes mais próximas do tronco, como ombros e quadris. A combinação corioatetose indica um problema nas áreas do cérebro que controlam o movimento, as vias extrapiramidais. O diagnóstico da intoxicação por piretroides vai depender muito da história de exposição junto com esses sintomas, né? E o tratamento para piretroides? Também sem antídoto específico? Isso segue a mesma lógica. Os princípios gerais são o suporte à vida, ABC, controle dos desequilíbrios internos e tirar a pessoa da exposição. A descontaminação é importante. Lavar bem a pele, tirar roupa contaminada. Se a pessoa engoliu, lavagem gástrica pode ser considerada dependendo do tempo e catárticos salinos podem ajudar. Mas reforçando, igual aos organoclorados, os piretroides não têm antídotos específicos. O tratamento é de suporte aos sintomas que aparecerem. Certo. Agora, vamos focar nos herbicidas, especificamente a classe dos bipiridilos. E o exemplo principal é o paraquat, conhecido pelo nome comercial Gramoxone. O material ressalta que ele não é volátil, mas é tóxico pra caramba. Sim, a toxicidade do paraquat é altíssima. Categoria I, a mais perigosa. O mecanismo dele é devastador. Ele gera radicais livres que destroem as membranas das células, por um processo chamado peroxidação lipídica. A absorção é principalmente pela via digestiva, mas também pode acontecer pela pele, ainda mais se tiver alguma lesão. Uma vez absorvido, ele se concentra em órgãos que recebem muito sangue e usam muito oxigênio, como pulmões, rins, coração e fígado. Os pulmões são um alvo especial. E o corpo consegue metabolizar ele, transformar em algo menos tóxico para se livrar? Aqui está um ponto crucial. Não. O paraquat não é metabolizado de forma significativa, nem por plantas, nem por animais, nem por nós.
Ele circula no sangue quase sem se ligar a proteínas e é eliminado do jeito que entrou, intacto, pelos rins, por filtração e secreção tubular. A molécula que entra é a mesma que causa o dano todo e que precisa sair. A descrição da intoxicação aguda por paraquat no material é bem detalhada e parece seguir umas fases. Isso é assustador. É um processo dramático e progressivo, sim. A fonte descreve 3 fases clássicas na intoxicação aguda. Fase 1. Nas primeiras horas, tipo 2 a 4 horas. É a fase da agressão local. O paraquat age como um cáustico. Irrita muito o trato digestivo, causa inchaço, edema e feridas, ulcerações na boca, faringe, esôfago, estômago, intestino. Os sintomas são imediatos: vômitos que não param, dor e queimação na boca, garganta, atrás do externo, no abdômen, dificuldade para engolir, muita salivação e pode ter sangramento digestivo. Tem até risco de perfurar o esôfago. Fase 2. Surge nas primeiras 24 a 48 horas. Aí começa o dano sistêmico. Vários órgãos são atingidos: fígado com lesão hepática, rins com insuficiência renal aguda, coração com miocardite e os músculos também. Fase 3. Essa vem geralmente depois de 2 a 14 dias. É a fase da lesão pulmonar, o efeito mais temido e muitas vezes o que leva à morte. Começa com falta de ar, a dispneia, o oxigênio no sangue cai progressivamente, hipoxemia, pode dar edema pulmonar, inflamação com morte do tecido dos alvéolos, a alveolite necrosante, e o mais grave, o desenvolvimento de fibrose pulmonar. Essa cicatrização do pulmão muitas vezes é irreversível e leva à insuficiência respiratória crônica. Nossa, essa fase 3, com a fibrose aparecendo dias depois, mostra como o perigo continua muito tempo depois da exposição inicial. E a intoxicação crônica, tipo em trabalhadores rurais. Na exposição crônica no trabalho, a via pela pele costuma ser a principal. As manifestações são diferentes da intoxicação aguda. Podem aparecer lesões na pele por problemas na nutrição do tecido, as lesões tróficas, lesões corrosivas pelo contato direto e algo bem característico: alterações nas unhas. Elas ficam deformadas, com manchas brancas ou marrons e podem até cair. O diagnóstico, seja agudo ou crônico, depende muito da história de exposição junto com os achados clínicos. E o tratamento para o paraquat? Com essa gravidade toda e sem metabolização, o que dá para fazer? Aí tem o remédio famoso, a poliopirolato. De novo, a base é o suporte intensivo, ABC das urgências, corrigir os problemas metabólicos e, claro, tirar a pessoa da exposição. As medidas de descontaminação são absolutamente críticas e têm que ser muito, muito rápidas para tentar diminuir o quanto foi absorvido. Lavagem gástrica imediata, seguida de adsorventes como a terra de Fuller ou carvão ativado, é o recomendado. A descontaminação da pele tem que ser rigorosa. Depois disso, o tratamento é de suporte aos órgãos que foram atingidos, monitorando intensivamente a função dos rins, do fígado e principalmente dos pulmões. Infelizmente, mesmo com tratamento agressivo, a mortalidade na intoxicação grave por paraquat ainda é muito alta, por causa dessa lesão pulmonar progressiva. Num cenário bem desafiador mesmo. Para a gente fechar, vamos abordar os rodenticidas, os venenos para rato. O material divide em inorgânicos, fósforos metálicos e orgânicos, dando destaque para os anticoagulantes cumarínicos. Vamos focar neles? Certo. Os anticoagulantes cumarínicos são muito comuns, tem a warfarina sódica, bem conhecida, e também as chamadas superwarfarinas, que são mais potentes e duram mais tempo no corpo. O mecanismo deles é bem específico. Eles atrapalham a vitamina K lá no fígado, impedem a produção dos fatores de coagulação que precisam da vitamina K para funcionar direito, são os fatores 2, 7, 9 e 10. Sem esses fatores funcionando, o sangue perde a capacidade de coagular. E eles são bem absorvidos pelo sistema digestivo. Se impedem a coagulação.
As manifestações clínicas devem ser todas ligadas a sangramento? Imagino. Náusea, vômito, mas o quadro principal que se instala é a síndrome hemorrágica. Isso aparece como sangramento na gengiva, gengivorragia, sangramento pelo nariz, epistaxe, sangue na urina, hematúria, ou sangue nas fezes por causa de hemorragia intestinal. Manchas roxas, as equimoses, podem aparecer na pele por sangramento embaixo dela. Em casos mais graves, pode ter hemorragia interna séria, como dentro do crânio, que é uma emergência. A perda de sangue pode levar a choque e morte. Como se confirma que o problema é mesmo anticoagulante? A história clínica é chave saber se a pessoa ingeriu o veneno. O exame físico vai procurar ativamente por qualquer sinal de sangramento. A confirmação vem dos exames de laboratório que avaliam a coagulação. O mais importante é o tempo de protrombina, o TP, ou INR, que deriva dele. Como o fator 7, que depende da vitamina K, tem a meia-vida mais curta, o TP é o primeiro a ser alterado. Ele fica prolongado, ou seja, o sangue demora mais para coagular, geralmente entre 24 a 48 horas depois da ingestão do cumarínico. Outros testes de coagulação também podem estar alterados. E aqui, finalmente, temos um antídoto. Tem algo específico para reverter esse efeito anticoagulante? Sim. Felizmente, para os rodenticidas anticoagulantes cumarínicos, existe um antídoto específico. A vitamina K1, que a gente administra como fitomenadiona, ela ajuda o fígado a voltar a produzir os fatores de coagulação que funcionam. Além das medidas gerais de suporte, ABC, e de tentar estimar a dose que foi ingerida, dar a vitamina K é a base do tratamento. A dose e por quanto tempo vai precisar tomar depende da gravidade e do tipo de cumarínico. As superwarfarinas exigem tratamento por semanas, às vezes meses. E enquanto o efeito do veneno não some, é crucial evitar qualquer trauma no paciente, tipo injeção no músculo ou procedimento invasivo que não seja essencial, porque poderia causar sangramento grave. Ok. Então, percorremos um caminho bem denso por essas 5 classes de produtos agrícolas tóxicos: carbamatos, organoclorados, piretroides, paraquat e rodencidas anticoagulantes. Vimos uma variedade incrível de mecanismos, né? Desde a inibição de enzima, que é reversível nos carbamatos, a neurotoxicidade que persiste e acumula nos organoclorados, a ação nos canais iônicos dos piretroides, a destruição direta de célula pelo paraquat, até a bagunça na coagulação pelos rodencidas. E ficou claro como a abordagem inicial é crucial em todos eles. Identificar rápido, descontaminar agressivamente para limitar o que entra no corpo e dar suporte intensivo para as funções vitais. A existência de um antídoto específico, como a vitamina K para os anticoagulantes, é uma vantagem terapêutica importante, mas que infelizmente não está disponível para a maioria das outras classes que a gente discutiu. Cada grupo tem suas marcas registradas no jeito de agir, em como o corpo lida, nos sintomas que causa e no tempo que leva para eles aparecerem. Então, o que a gente tira disso tudo? Para quem está usando esse material para estudo, fica nítida a importância de conhecer cada detalhe via de absorção, sintoma-chave, alteração de laboratório esperada e a terapia específica ou de suporte. E, pensando de forma mais ampla, reforça a mensagem sobre a necessidade de manuseio cuidadoso, usar proteção adequada e ter conhecimento técnico para lidar com qualquer um desses químicos, seja na agricultura, no controle de pragas ou até mesmo em casa. Exatamente. E isso nos deixa com uma reflexão final, né? Pensando na persistência ambiental de alguns, como os organoclorados, mesmo os que já foram banidos há décadas, e nos efeitos terríveis e tardios de outros, como a fibrose pulmonar do paraquat, que pode surgir semanas depois, que tipo de vigilância contínua, tanto ambiental quanto de saúde pública, a gente precisa manter para realmente proteger as populações e os ecossistemas? Como monitoramos esses legados químicos e as ameaças que surgem, mesmo aquelas que parecem coisa do passado ou que achamos que estão sob controle? É algo que exige atenção constante e pesquisa contínua.